Crise epiléptica é entendida como sinais e ou sintomas transitórios devido à atividade anormal e excessiva de neurônios cerebrais. Recomendamos que se veja a aula de fisiopatologia das emergências clínicas neurológicas. Existem vários tipos de crise epiléptica e é importante que se possa reconhecer cada um desses tipos, visto que a abordagem em suporte básico de vida pode ser diferente, dependendo do tipo de crise epiléptica que se está observando. Pode ser uma crise tônico-clônica generalizada, ou também chamada de crise convulsiva ou convulsão, crise de ausência, crise parcial simples ou crise parcial complexa. Vemos aqui um vídeo simulando uma crise tônico-clônica generalizada. Observe que existem abalos clônicos e durante o vídeo observamos certos aspectos que são recomendados e não recomendados. Não se recomenda que a pessoa seja restringida durante a crise, e sim que se coloque proteção na cabeça para que ela não se machuque. É importante cronometrar o tempo de crise. É importante também não se colocar nada na boca, algo que pode machucar ainda mais o paciente ou ferir a pessoa que está assistindo à crise. A crise geralmente é autolimitada e depois da crise é comum a pessoa ficar confusa, desorientada durante algum tempo. A crise de ausência, bem comum em crianças, é uma crise onde, conforme vemos no vídeo, a pessoa fica desorientada, com os olhos abertos, alguns automatismos mastigatórios podem acontecer, a pessoa fica durante alguns segundos com os olhos parados. Isto é, como eu disse, bem mais comum em crianças e costuma ter curta duração. Por outro lado, uma crise parcial ou focal simples. A palavra simples significa que a pessoa está com a consciência preservada. E observamos nesse caso abalos nos lábios do lado direito. Este é um exemplo de crise parcial simples. A crise parcial complexa. A palavra complexa significa perda de consciência. Neste caso, é comum a pessoa estar com os olhos abertos, muitas vezes com piscamento, movimentos estereotipados, conforme podemos ver no vídeo. A pessoa pode repetir esses movimentos, ela pode andar, ela pode tocar em coisas, mas a sua consciência está prejudicada. Por isso mesmo, muitas vezes, durante a crise parcial complexa, é importante que a pessoa seja protegida contra alguma situação que a possa machucar. Mas ela não deve ser restringida, não deve ser presa em algum lugar. Simplesmente é importante conduzi-la por locais seguros até que a crise desapareça. Os movimentos automáticos, o comportamento, logo vai passar. Se ela for restringida, pode haver agressividade. Isto não é interessante. Então é importante que a pessoa seja mantida num lugar tranquilo, sem risco de se machucar, até que a crise desapareça. Podemos observar ainda no vídeo uma situação de uma pessoa que fica desorientada durante algum tempo e está sendo conduzida pelo acompanhante a um local seguro. Também vemos no vídeo uma situação onde a pessoa tem automatismos mastigatórios, um olhar vago. Tudo isso sugere crise parcial complexa. Com relação à abordagem em suporte básico de vida, devemos diferenciar as medidas decorrentes da avaliação primária e as decorrentes da avaliação secundária. Com relação à avaliação primária, é importante verificar se o paciente desperta. Isto no caso de um pós-crítico. Logo após a crise, particularmente a crise convulsiva, durante um tempo a pessoa fica inconsciente, fica desorientada e depois começa a despertar. É importante verificar, então, se ela tem essa capacidade de despertar. Conferir se as vias aéreas estão livres, se a respiração está normal, se há pulso arterial normal. Isto especialmente durante a crise convulsiva, que é aquele tipo de crise mais grave, onde essas funções podem às vezes estar alteradas. Em caso de anormalidade de qualquer dessas coisas,
é importante se iniciar rapidamente as medidas relacionadas a alterações da avaliação primária. Com relação à avaliação secundária, deve-se avaliar os parâmetros vitais, aspectos relacionados ao tipo de crise epiléptica e observar alguns sinais de gravidade da crise epiléptica. Os parâmetros vitais incluem o pulso, a pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio e glicemia capilar, alterações que são mais comuns de surgirem nas crises convulsivas, na convulsão. Nela, sim, muitas vezes a frequência respiratória pode estar alterada, a saturação de oxigênio pode cair. Lembrando também que alterações da glicemia podem ser causas do desencadeamento destas crises, particularmente da crise convulsiva. Com relação à crise tônico-clônica generalizada, ou seja, a convulsão, é importante ainda enfatizar certos aspectos de extrema importância. Por exemplo, é importante anotar o tempo de duração da crise, porque, como veremos a seguir, crises mais prolongadas são sinal de gravidade. Portanto, é importante estimar, avaliar qual é o tempo de duração dos abalos clônicos, da crise convulsiva propriamente dita. É importante proteger a cabeça, como vimos no vídeo de simulação. É importante virar a cabeça e o corpo para o lado no intuito de proteger as vias aéreas, para que nem a língua ou qualquer secreção venha a obstruir as vias aéreas e comprometer a respiração do paciente. Não colocar nada na boca do paciente, nem qualquer objeto, ou mesmo o dedo ou a mão da pessoa que está assistindo à crise. Isso pode levar a ferimentos graves, tanto do paciente quanto da pessoa que, por acaso, coloca a mão dentro da boca do paciente. Não restringi-lo. É importante apenas protegê-lo de algum ferimento durante a crise, mas simplesmente esperar que a crise espontaneamente cesse. Como vemos aqui neste desenho, é importante afrouxar as roupas apertadas, deitar a vítima no solo, muitas vezes ela já vai estar no solo porque caiu no início da convulsão, apoiar a cabeça para que não haja machucado, não haja ferimento no segmento cefálico, colocá-la de lado, como falamos, para que não haja obstrução das vias aéreas pela própria língua ou por secreção. Já no caso da crise parcial complexa ou crise de ausência, em geral, não há a preocupação com relação a vias aéreas, com relação à circulação, com relação à respiração. Em geral, estas funções estão preservadas nesse tipo de crise. É sempre importante avaliar se estas alterações existem ou não. Mas, em geral, nesse tipo de crise, esses parâmetros de avaliação primária são normais. É importante, contudo, anotar o tempo de duração de crise. Crises que se prolongam por muito tempo podem se caracterizar o que chamamos de estado de mal parcial complexo ou estado de mal parcial simples, que é uma situação que requer um tratamento mais intensivo. É importante falar calmamente com o paciente, não restringi-lo e colocá-lo em um ambiente seguro. Isso porque durante a crise, especialmente a crise parcial complexa, o que pode demorar um pouco mais de tempo para passar, a pessoa pode se conduzir ou estar em locais que tragam algum risco para ela, como, por exemplo, atravessando uma rua, como, por exemplo, lidando com objetos pontiagudos. Então é importante simplesmente protegê-la disto, até que a crise espontaneamente cesse. Importante observar sinais de gravidade da crise epiléptica. Como já falamos, uma delas é a crise prolongada. Geralmente, consideramos assim, maior ou igual a 5 minutos. E isso é especialmente importante nas crises convulsivas, porque uma crise convulsiva com duração prolongada traz mais risco de comprometimento da respiração, de obstrução das vias aéreas. Portanto, situações de crise convulsiva prolongada requerem muito mais cuidado, muito mais atenção, podendo caracterizar
o que se chama de estado de mal convulsivo. Isso também pode ser caracterizado se não há recuperação completa do nível de consciência entre crises. Nesses casos, o indivíduo, após uma crise convulsiva, fica desacordado e antes que ele recupere a consciência, acontece outra convulsão e assim por diante. E isso também é um sinal de gravidade. Gravidez deve ser considerada um sinal de gravidade, porque durante crises convulsivas pode haver comprometimento da oxigenação e isso pode ser bastante prejudicial para o feto. Portanto, em situações de gravidez e crises convulsivas, muita atenção deve ser dada também ao feto por um eventual risco de oxigenação. Também é importante observar se não há ferimentos secundários à crise. Por exemplo, numa crise convulsiva, o paciente pode cair ao solo, bater a cabeça ou alguma outra parte do corpo, e isso gerar um ferimento corto-contuso que também merece assistência. E também deve ser considerado um critério de potencial gravidade, a primeira crise epilética, porque pessoas que não têm antecedentes de crise epilética podem, na verdade, na primeira crise, apresentarem doenças mais graves. Ou seja, aquela primeira crise epiléptica é tão somente a manifestação de uma doença mais grave, como, por exemplo, uma meningite, uma encefalite, uma hemorragia cerebral. Portanto, primeira crise epiléptica deve merecer atenção especial quanto à causa que está determinando esta crise. Esta pessoa, então, deverá certamente ser investigada para a procura desta causa. Ao se comunicar com a regulação médica, é importante, então, identificar bem o paciente, passar um quadro clínico resumido, incluindo o início dos sintomas, ou seja, há quanto tempo aquela crise epiléptica dura, quanto tempo ela dura. Esta é uma informação extremamente importante para que a regulação médica tome outras medidas. Informar aspectos da avaliação primária e secundária. E com base nessas informações, aguardar a regulação médica sobre outras orientações e condutas que devam ser tomadas, bem como o hospital para o qual a pessoa deve ser encaminhada. Em resumo, é importante registrar a duração da crise epiléptica, isto pode ser um sinal de gravidade, realizar as avaliações primária e secundária, observar sinais de gravidade da crise epiléptica e comunicar rapidamente à regulação médica essas informações para que outras condutas possam ser orientadas.